Olá, boa noite. Hoje vamos falar do que impede para você, para os seus projetos e sonhos, né? E hoje eu tenho como convidada a psicóloga e consteladora Sheila Querido. Sejam todos bem-vindos. Muito feliz de estar aqui. Com todos vocês. Oi, Luciana, tudo bem? Aguardando a Sheila aí. Oi, Maria Luísa, boa noite. Tudo bom? Aguardando a Sheila entrar aqui. Olá, Ei, boa deu certo. tudo bem? Maria Luísa, Luciana, boa noite. Delícia. Chegando aí a turminha. Estamos aqui mais uma vez, né, Andréa? Alegria, com satisfação, né, de tantos trabalhos aí realizados, tantas pessoas beneficiadas, né? Eu Sim, admiro muito a sua força de atração, né? E tudo que você tem para oferecer, né, que você vai oferecendo, isso é muito lindo, muito bom, muito forte. gratidão. Me emociona porque é recíproco. Também te admiro demais. Realizar, né? É tão bom poder realizar. Sim, Eu estava vendo uma palestra, né, de uma pessoa, ela falando que muitas vezes essas questões, né, de esquecimento na velhice, de Alzheimer, é porque as pessoas ficam muito preocupadas, querendo muito fazer e não fazem. E isso gera um lixo, né, nos neurônios, né, que fica preenchendo de coisas que não realiza, né? Então é incrível, né? Até o organismo se cansa de ter de planejar, planejar, querer e não conseguir, ficar frustrado, né? Essa frustração, esse cansaço de não conseguir fazer, né? E esta live hoje vem trazendo essa, né, essa conversa. O que é que pode impedir, além, né, esse nosso esforço, né, de querer realizar, o que é que nos impede também por esse olhar sistêmico, né, muitas vezes. isso. E que faz, e quando a gente realiza, estimula a boa lembrança, né? Estimula a alegria, estimula as nossas células, não só cerebrais, mas do corpo inteiro, né? E cada vez que a gente lembra que conseguiu realizar algo, isso nos preenche, né? Nos deixa forte, né? Com certeza. E até traz saúde, né? Sim, é saúde mental, é saúde física, né? É herança boa que fica para os descendentes, né? E é Sim, saudável. sim. Só que eu vou cortar um pouquinho esse entusiasmo assim. Vamos se apresentar, né, pro pessoal, né, Sheila? Não, o povo não vai saber, né? Não sabe quem somos. Tá, quer começar? Oi, Leila, oi, Lúcia. Então, meu nome é André, eu sou psicóloga e consteladora familiar. Eu e a Sheila, eu já fui aluna da Sheila e hoje nós fazemos um trabalho em conjunto, né? E aí a gente vai falar um pouquinho do trabalho que eu faço e do trabalho que ela faz e do trabalho que a gente faz juntas. Oi, E aí Lúcia. ela é minha convidada especial hoje, eu queria que ela falasse um pouquinho. Ah, tá. Então, eu sou Sheila. Oi, Érica, minha querida amiga de Sorocaba. Ai, que bom. A Érica, nós trabalhamos juntos com saúde emocional, então eu sou Sheila, conhecida como Sheila Querido, é o meu sobrenome por parte de pai. Sou psicóloga há 26 anos, sou consteladora há quase 10, né? Sou especialista em saúde emocional de crianças, adolescentes e adultos. Você também tem o trabalho de saúde emocional, né, André? Somos Isso. em áreas diferentes, mas oferecendo aí, né, promovendo saúde emocional aí para bastante pessoas. E vamos falar aí, né, do assunto de hoje. Sou professora de extensão universitária em constelação
sistêmica familiar, que é algo que eu amo muito. Várias pessoas formadas que tornam colegas de trabalho, amigas de trabalho, né? E trazendo muitos feedbacks bons, muitos trabalhos aí, vários, né, que estão aqui, puderam ter essa oportunidade de conhecer um pouquinho de constelação através da extensão universitária. Me apresentei, agora vocês já sabem quem eu sou. Não será como em outras lives, eu não me apresento. Tem que apresentar, né? Você está de convidada aqui. Mas é isso mesmo. Então, a gente faz esse trabalho, né, de saúde emocional. Eu fiz algum tempo de educação emocional com os professores no ano passado, aí eu adaptei isso para os consteladores, né, de inteligência emocional para consciência sistêmica, para, né, consteladores. Esse é um dos trabalhos que nós realizamos juntas, né. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, um pouco do nosso tema, né, já que como essa questão dos projetos, de colocar os projetos, que até então a gente usava só o racional, né? O controlado, o perfeccionista, todas aquelas emoções controlando para ir para os projetos, e a gente percebe que muita coisa, mesmo a gente trabalhando tanto, se esforçando tanto, não dá certo, né? O que impede, além, né, da gente, do nosso esforço, o que impede de ir para os projetos, assim, dessa questão sistêmica, por exemplo, né? O que você poderia falar para a gente aí hoje, Tá. começando a esquentar? Começando e falando dessa questão sistêmica, tem uma questão, né, de ordens, né, que o amor, para ser bem fortalecido, ter força, ter equilíbrio, precisa de uma ordem antes. E muitas vezes nós estamos em desordem com o amor, né, que nutre, o amor que dá força, né? E muitas vezes estamos em desordem por uma questão inconsciente. Nós não temos consciência, muitas vezes, dos nossos papéis dentro do sistema familiar. Né? Às vezes, eu, como filha, quero ser mãe da minha mãe, quero ser a filha caçula, ser tratada como o xodozinho, mas eu sou a filha do meio, ou eu sou a filha mais velha. Então, muitas vezes, não tomar o nosso lugar, né, faz com que não tomar o nosso lugar faz com que eu enfraqueça o meu lugar, que é onde tem a minha vitalidade. E quando eu olho para a minha transgeracionalidade, quando eu olho para o meu sistema familiar, olho para os meus pais primeiro, né, que eles são a porta de entrada da minha vida para esse sistema familiar, olho para eles e falo: ah, sou filha dessas pessoas? Ah, olha como pode ser meu pai desse jeito, ou como pode ser minha mãe assim, né? E isso vai fazendo com que eu tudo que eu vou olhando de uma maneira negativa para o meu sistema é como se aquilo fosse refletindo em mim, né? É o reflexo do meu olhar, não é o meu sistema que é ruim e eu tenho um problema por causa deles. Não, é porque eu olho para eles com críticas e julgamentos e a gente sabe, isso já não é novidade para muita gente, tudo que eu fico ampliando, tudo que eu fico olhando muito, aquilo cresce em mim, né? E em mim não é em mim somente Sheila, cresce em mim filhos, cresce em mim netos, né? Porque é algo que eu não consegui lidar. Ao invés de eu olhar para todo o meu sistema e ver a grandeza, ver as forças, ver as superações, ver como que eles lidaram com as dificuldades da época deles, que recurso que eles utilizaram, né? Se não tinha um recurso tecnológico, né, como tem agora, e valorizar isso, isso vai me enfraquecendo, né? E muitas vezes, por eu ter um olhar de crítica ou muitas vezes de salvadora, né? Ah, coitada da minha mãe, olha. Então eu vou lá e me coloco no lugar da mãe dela como salvadora da minha mãe. E assim, muitas vezes a gente fica ligado de uma forma invisível e inconsciente com outras pessoas do nosso sistema, né? Trazendo uma lealdade familiar que lá de alguma forma não foi resolvido, eu fico olhando para o passado, tentando modificar aquele passado. Tem como, né? Não tem.
Então, isso, cada vez que eu olho para o passado tentando salvar ou consertar ou falar que eu hoje conseguiria fazer muito melhor do que eles, isso me enfraquece. E isso vai causando um impedimento para aquilo que eu quero conquistar hoje. Se eu fico com o meu foco no passado, o presente e a força da minha vida, né, o que tem de vitalidade no meu lugar, vai se esvaindo, né? E eu vou ficando incapaz de conseguir lidar com o que eu preciso hoje. É um pouquinho aí. Boa noite para quem está chegando. Elisete, a nossa parceira, acabou de chegar. A minha Ali. cadeira não está aguentando com o meu peso, ela vai abaixando daqui a pouco. Vocês estão vendo que eu estou vendo? Eu já estou indo fazer ginástica para ver se ela me aguenta, mas acho que ela está pedindo socorro. O que o fenômeno quer dizer com isso, hein? Estou precisando trocar de cadeira. É brincadeirinha. É só pra gente rir um pouco. Sim. Tá tudo certo. Mas voltando a falar das lealdades, você quer falar mais alguma coisa? Posso pegar Eu acho que gancho? dá pra, pode ir trocando, senão eu vou tagarelando aqui. Então, assim, a gente não é tão livre quanto a gente imagina, né? E tem as questões também que muitas vezes a nossa criança interior fez algumas promessas, alguns pactos que nos impedem, né? Pactos bem simples, vocês vão ver quando eu crescer. Ou, né, assim, tipo, coisas assim, eu não vou ser rico, porque assim, viu alguma pessoa da família fazer alguma coisa desonesta e as pessoas excluírem aquela pessoa, nossa, se eu for rico, eles vão me excluir também. Então, eu recuso a riqueza ou qualquer coisa assim, né, dentro de si, né, então isso interfere nos projetos, nas questões. É quando a pessoa tá lá, trabalha, 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 quando tá chegando, ela mesma se sabota, né, Uhum. porque ela coloca os projetos muitas vezes na gaveta, nunca atinge uma perfeição que está bom o suficiente para colocar. E para falar a verdade, hein, Sheila, para colocar uns projetos em dia, a gente tem que ser meio louco também, né? Não é A à gente toa que sabe e como vai terminar, a gente tem até um desejo, tem um foco, mas o que vai acontecer no caminho, né, de desafio, a gente não sabe, né? sim, a gente vai se esforçando, né? Que nem a gente que trabalha com curso, é gravação, é não sei o quê, é tanta coisa, né? A gente vai encaixando ali, vai se virando. A gente sabe o lugar, não sabe como vai fazer, né? E tem que ser, porque se a gente deixa o perfeccionista acionar e, não, tem que fazer mais um curso, eu tenho que fazer mais não sei o quê, eu tenho que, né? Não estou pronta o suficiente, só se aprende a fazer algo, por exemplo, dirigir, treinando, né? Então, Uhum. fazendo, muitas vezes, a não sei que a pessoa realmente não saiba absolutamente nada, né? Mas se ela realmente Sim. já colocou um método, já fez um curso, já fez algumas coisas, a própria vida da gente vai trazendo profissionais que a gente precisa, né? Então, tem alunos nossos que me ajudam no marketing, tem outros que me ajudam no vídeo, porque eu não E manjo assim, dessas e coisas. assim vai acontecendo. E Mas vai tem algo que você aparecendo. falou, né, da criança, e que é algo que é muito inerente dentro dos sistemas, né? Que é essa questão de culpa e inocência, né? Às vezes, no meu sistema familiar, sempre teve um padrão de trabalho, sempre teve um padrão de alcance. A Márcia se fortaleza novamente, Márcia, delícia. Assim, sempre teve uma maneira de se ganhar a vida, né? E de repente vem este momento que nós estamos vivendo, ele é muito diferente, né? O empreendedorismo, o fazer por conta, vir aqui para a internet para poder lançar os produtos, mostrar o que faz, né? Seja o que for, né?
é muito diferente do que os nossos pais faziam, né? Os nossos irmãos mais velhos, né, essa geração nova agora, né? Os nossos filhos, que é da geração aí, X, Y, né? Geração Z, eles têm muito mais facilidade. Nós que estamos no meio, né, dos nossos pais lá, que era uma geração mais industrial, mais de bater cartão, mais de falar. Então, parece que se lançar para uma profissão nova, uma profissão terapêutica, muitas vezes, parece algo que associa mais com voluntariado, fazer o bem para o outro, parece que está associado à caridade ainda, né? Era algo. Então, já tive alunos que falavam, eu não sei se eu vou conseguir cobrar quanto a esse trabalho, né? Como se ser um facilitador de beneficiar outras pessoas não fosse digno de remuneração, né? Então, essa culpa que vem muitas vezes com o social, com o cliente, com a família, né? Você não tem mais uma carteira assinada que te dá lá né? Tem um contrato de CLT, mas você pode conseguir e ser feliz dentro dessa profissão também se você reconcilia com esses propósitos, né, com esses princípios da família, muitas vezes. Que você saia desse lugar de culpa, né, de ser diferente, ou de experimentar uma profissão diferente, ou mostrar as suas aptidões, porque também, eu sempre gosto de lembrar, né, que existe todo um peso de lealdade familiar, né, disso que foi dando certo na família, a gente tem que fazer da mesma forma para dar certo, de romper isso com muito respeito, porque todos, de alguma forma, fizeram diferente. Né? Também fizeram. Quem veio para a indústria, saiu lá da lavoura e veio para a indústria. Quem inventou a indústria, que não tinha indústria um tempo atrás, percebe? Então, sempre fizeram algo diferente para a evolução. Então, quando hoje nós fazemos, né, um lugar, né, Elisete vem trazendo a má consciência. Legal, Elisete, obrigada, né? Quando a gente se percebe neste lugar, né, de má consciência e trazendo aí essa maneira nova que vem de dentro de nós, né? Não é uma coisa, né, que é do outro, é nossa, por isso que vai dando certo, né, também. A gente está também sendo leal a toda a evolução do nosso sistema familiar. Né? A gente pode abrir mão dessa culpa e pode abrir mão dessa inocência de ser leal e tomar esse lugar e falar, estou fazendo a minha parte agora, de uma maneira um pouquinho diferente. Né? Sim. E é interessante essa colocação sua, né? Porque a gente escuta, né, às vezes os pais falando para os adolescentes assim, nossa, você não sai do celular, você não vai ser nada na vida, não sei o quê. E de repente chega esse Covid, essa revolução, e nós vamos aprender com os filhos a mexer nisso, porque a coisa mudou, né? E tivemos que estar assim com o pé na cultura antiga e um pé nessa cultura nova, né? E o que dá base para essa cultura nova é esse pé na antiga, é como se a gente estivesse dando a passada para subir numa escada. A gente tem essa estrutura antiga, mas a gente também tem que se abrir para esse novo, senão a gente não sai do lugar. Né? E é exatamente como você falou, né? E é interessante que se a gente for conversar com os nossos bisavós, assim, que se tiver alguém vivo, eles falavam as mesmas coisas dos nossos avós, às vezes dos nossos pais, dependendo da idade, quando lançou o rádio. Porque eles ficavam escutando telenovela o dia inteiro, e eles escutavam a mesma coisa. Verdade. Você não sai do rádio, você não sai dessa telenovela, você não vai ser nada na vida. E o quanto isso é transgeracional. Então, hoje você vê está no DNA. São muitos programas, as frases são as mesmas, né? Você não vai vencer nada na vida. Dizem não, né? O Bert Helling traz, né? Que eu acho que é interessante isso. O primeiro preconceito não está lá no social, né? Está dos pais para com os filhos, né? De poder olhar e falar, não vai dar nada, o que vai ser disso? Meu Deus, né? Eu vou ter de cuidar o resto da vida. E não, não investir, né? Ele vai começar a andar, vai cair, ele não sabe comer, né?
desde os dos menores detalhes, né? Da gente não acreditar que a criança vai conseguir falar água. A criança fala a, a gente termina a palavra água, né? Água, né, filho? Então, tudo isso já é uma descrença, né, do outro, né? E nós passamos por isso também. Então, muitas vezes, este desafio, esse impedimento de ir para fazer o que é novo já começou lá na infância mesmo, né? Onde a criança começa a ficar ferida, né? Ou ela começa a perceber, eu não sou capaz mesmo porque tem alguém que vai fazer por mim, ou eu não sou capaz mesmo que toda vez que eu vou fazer, alguém faz no meu lugar, né? Sim, E, e essas outro críticas jogo, que desculpa. você, essas críticas, esses jogos psicológicos, né? Muitas vezes a criança está na espontaneidade, fazendo aquilo, por exemplo, dançando, fazendo alguma coisa, e há aquela crítica, às vezes lendo um gibi, por que você não lê alguma coisa que é mais útil, né? Fica lendo isso aí? Tipo, críticas como essa, né? Acabam interferindo na confiança dele com ele mesmo. E isso vai interferir lá na frente nos projetos, né? Porque exatamente essa criança interior que está ali com sentimento de vergonha, nossa, eu estou lendo o gibi, eu tinha que estar lendo alguma coisa mais importante, ou estou na minha espontaneidade, então quebra a espontaneidade, né, da criança, né, que a gente fala do trauma, né, e gera um trauma. Muitas vezes ele nem lê mais na vida, dependendo da circunstância e do que daquilo, né? Então, precisa ver o que gerou aquilo ali, né? Tem dificuldade na leitura, tem um monte de coisa de tanta cobrança que houve, né? De tanta coisa e mexe na questão da confiança. Para você, nós todos temos é como se a gente tivesse duas personalidades, né? Uma traumatizada e uma saudável dentro de nós, né? E quando a gente vai principalmente para situações de projetos ou alguma coisa assim, quem fala mais alto ali, né? Essa é a questão. Quem que você vai dar ouvido? A sua parte saudável, que está falando para você, você consegue, você estudou, você fez faculdade, você fez curso, você tem tantos saberes, né? Mas às vezes você dá ouvido à parte traumatizada e não à parte realmente saudável. E aí começa a tremer. Lembra das questões, da crítica que entrou lá na sua criança interior, e aí você falta a maior coisa que é confiança, né? Como você falou. E aquele que não confia em si, é difícil as outras pessoas confiarem, né? Quando a gente fala assim, nosso trabalho é bom e eu acredito no nosso trabalho, você vende mais fácil, né? Seja lá o que for que você for vender, seja uma terapia, seja uma constelação, seja o que for, né? E agora, se você não tem essa confiança, né, ou ela abalada por traumas, fica mais difícil, né? E se você não confia, os clientes não têm. E muitas vezes a gente, para vender algo, a gente precisa se desnudar, né? Mostrar quem a gente realmente é. Não uma falsa, como que eu poderia dizer, uma máscara, né? Sabe, uma coisa assim, perfeição absoluta, sou isso. Não, a gente é isso, a gente é humano, a gente erra e tá tudo certo, né? Tá tudo certo a gente ser assim, amorosa ou não, do jeito que a gente for. É tão bom ser transparente, né? E Ah, é tão rir, lindo fazendo brincadeiras agora um pouco aqui da cadeira e tá dando risada e tá tudo certo, né? ser vulnerável, né? Eu acho que, né, se permitir ser vulnerável, né, pacífico de erros, de acertos, né, de maneiras. Você está falando, eu estou lembrando de uma constelação que ontem, no módulo 10, né, da minha turma 8, as alunas estavam, uma estava facilitando constelação para a outra, e foi tão lindo quando um representante da constelação, né, ali, a gente era uma constelação para os consteladores ali, né? E a constelação olhava para a consteladora e falava assim: eu aceito você do jeitinho que você é, né? Assim, e é um jeitinho, mas não é um jeitinho, tem toda uma força ancestral em nós, né? Tem toda uma expertise de muitos, né? Eu acho que o que a gente faz hoje, eu acho que tem muito a ver com o que os nossos antepassados já fizeram também, né? Por mais que
não tinha, na tal época não tinha a profissão de psicólogo, não tinha a profissão de constelador, né? O Beth trouxe isso no Brasil há 20 anos, né? E um pouco mais de 20 anos. Então, não existia mais a intuição, a percepção, né? Não tinha lá, de repente, né, a tia que era conselheira dos sobrinhos, né? Tinha lá outro que percebia, né? No meu sistema familiar tinha minha tataravó que era benzedeira, que ficava muito feliz, porque desvirava o bucho das crianças lá. Acho que tem muita gente que não sabe o que é desvirar bucho, mas que as crianças não ficavam mais mal, né? Não tinha mais quebrante, sei lá, e alguma coisa nesse sentido, né? Então, a alegria de realizar, né, a coragem de migrar, né, os meus bisavós, né, maternos que eram de agricultura migraram para a indústria. Então, essa coragem de pegar a família toda e morar num lugar novo que não conhece. Então, quantas coisas eles já fizeram, né, que se eles ficassem parados pensando na vida, acho que nem a gente estaria aqui hoje, né? Muitos que tiveram a coragem de migrar, né? Imigrantes, migrantes, né? De outros países, ou no próprio Brasil, assim, saíram do Nordeste, minha mãe saiu do Nordeste, né? Se não fosse essa coragem de viver longe da família, né? O que seria, né? De mim, não E, estaria aqui hoje, né? Não tem exato, né? pai, né? É tanta coisa, tanta luta, né? Por que a gente não pode fazer algo bom, né, em homenagem a isso? Olhar, cuidar, né? Porque eles não são perfeitos, né? Então também falaram coisas não perfeitas para a gente. Não é eles, não é ficar correndo atrás deles para eles, como eu posso dizer, resolver as coisas do passado. A gente tem que resolver na gente esses traumas, essas questões, olhar para tudo isso e ressignificar, colocar no coração. Eles tiveram a luta deles, nós tivemos as nossas e tá tudo certo. Você está trazendo uma coisa que eu lembrei, que é do curso, né? Dessa jornada toda que você oferece. Quantas vezes a gente fica lá no papel de vítima, né? Sendo vítima. E eu achei muito interessante quando você fala, né? Fica esperando os pais fazerem algo. Somos adultos, né? E mesmo, né, se fôssemos adolescentes e crianças, a vida está em nós. Eu costumo dizer que quando a vida chega em nós, ela chega com todas essas expertises, né? Todas. Eu estava assistindo um documentário na Netflix, o Trigêmeos, esqueci o nome do documentário. Mas, né, eles não se conheciam, viviam em cidades diferentes e tinham as mesmas aptidões. Eles gostavam das mesmas coisas, tinham gostos iguais para as mulheres, né? Contavam as mesmas piadas, faziam, né? Então isso está em nós, né? A gente pode ser jogado, vir que alguém pega a gente, joga lá no Oriente, num canto, numa ilha deles. Nós levaremos tudo que é deles, né? E às vezes diante de um desafio profissional, a gente acredita que não é capaz. Então, eu acho muito legal, André, quando você coloca, né, os movimentos. Estamos estudando movimentos essenciais com Cláudia Boatti, né, algumas pessoas aqui também, e que leva a gente lá para o nosso inconsciente de uma forma. E o que eu acho mais legal, né, nesse processo da jornada de constelação, não precisa de substância, não precisa ficar inconsciente, de uma forma muito leve, muito clara e muito consciente, a gente acessa, muitas vezes, onde está ligada a nossa fragilidade, onde está ligado o nosso impedimento, né? E traz, além de mostrar, traz uma força que a gente desconhecia e que está em nós, né? De uma forma natural. E que muitas vezes a gente sozinho não consegue alcançar. Né? Se a gente ficar matutando, pensando por quê, para quê, a gente não chega lá onde essa instrumentalização oferece essa oportunidade. Né? Eu queria poder levar isso para o mundo inteiro, sabe? Fazer um mutirão de consteladores, de psicólogos, de movimentos, para falar: olha, gente, aproveitem isso, olhem, né? Realizem, sejam felizes. É isso mesmo.
Então, quando você fala isso, eu me lembrei, né, da mentoria que a gente fez juntas, né, da entrevista, que eu perguntei para os consteladores, por que você não está sendo constelador? Né, se informou, amigos meus mesmo, vários, assim, que se formaram em vários lugares diversos, assim, vamos falar, né? E aí eles tinham uma resposta racional, né? Quando você coloca no campo do movimento, vem outra informação, né? E aí você coloca as âncoras direitinho, as questões, vem outra informação, né? E agora mesmo eu fiz na sexta-feira, para outras pessoas que não eram consteladores, eu fiz esse movimento no grupo, no Zoom. Vou fazer nessa próxima sexta novamente, convido todos a vocês. É de graça pelo Zoom, às 20 horas na sexta-feira. O link do grupo está no Linktree, né? É só entrar em o que impede dos projetos, está no link. E aí a gente pode acompanhar junto, porque como aqui é um bate-papo, não dá para mim acompanhar vocês, né? Porque tem que ter o feedback, né? E se vocês entrarem lá, aí a gente pode conversar, ver, para vocês verem realmente o que impede de os projetos, além do nosso racional, que a gente tem uma ideia, né? Aí a gente vai sentir no campo, no corpo, tudo que está impedindo, né? E vem a informação, né? Vem uma informação valiosa. Eu convido vocês aí, né? Essa jornada que a gente vai fazer depois que a Sheila comentou, para profissionais que estão interessados em ver essa questão do que impede os projetos da criança interior, né? Chama a Jornada da Transformação, e dos sabotadores internos, que é exatamente o que a gente estava falando, o crítico, perfeccionista, controlador, às vezes até um prestativo ele se torna um sabotador, né? E também até chegar no adulto e seus projetos, ver por que, que a pessoa não está indo e dirigir esses projetos, né? Fazer a parte de marketing, de Canvas, que é o Canvas, não é do marketing, Canvas exatamente, é ver o foco do cliente, né? Que seria o modelo de projeto. Acho que é mais fácil vocês entenderem, assim, que senão vocês vão misturar o Canvas do marketing, que é o mesmo nome. Né? Então, assim, como que é direcionar realmente esses projetos na parte sistêmica, fazendo movimentos sistêmicos, fazendo movimentos essenciais que nos é ensinado pela Cláudia Boatti, até chegar nisso. Eu, a Sheila e a Elisete, nós fazemos uma formação para consteladores que não estão atuando, chama Mentoria para Consteladores, mas esse ano a gente não vai fazer mais, a gente está terminamos uma agora, a gente vai fazer em janeiro, também temos lista de espera. Também está no link do Linktree lá. Pode entrar lá e se cadastrar na lista de espera para o ano que vem, né? Esse Em também janeiro, né? Já está aí. Que daqui a é. pouco é Natal, daqui a pouco já é janeiro. Então, e vai ser muito especial esse movimento também, né? Dessa parceria, dessa mentoria para consteladores, né? E esse que é para psicólogo, a jornada já é mais para psicólogo, profissionais liberais, né, advogados que trabalham com uma parte sistêmica, mas que não é constelador, conhece alguma coisa, né? E terapeutas no geral, né, que estão querendo essa reforma interna, tá? Então a gente faz esses dois projetos juntos. Eu queria que a Sheila falasse um pouquinho do trabalho dela né, na formação de consteladores, Tá. com o trabalho. Eu venho desde 2018, né, oferecendo já desde a primeira turma é é uma extensão universitária, né? Quem se forma na extensão universitária recebe um certificado de um instituto, né, de uma faculdade que é reconhecida pelo MEC. Também é uma jornada, porque é 100% ao vivo, 100% online, mas ao vivo, também no Zoom. A constelação precisa da gente estar junto, a gente vai crescendo junto a cada módulo tem 16 horas, quinzenalmente, das 18h30 às 22h30, onde a gente vai num crescente, né? Tem um degrau, a gente começa o primeiro módulo com ordens do amor, depois a gente vai para o casal, depois a relação entre pais e filhos, onde a gente não só tem teoria, apostilas, mas também tem
vivências, movimentos, as constelações, né, pessoais de cada um, a maneira de eu ir conduzindo as constelações é de uma forma bem pedagógica, onde já no primeiro módulo os alunos vão começando a entender o porquê de tal movimento, porquê de tal frase de solução, né? E aí a gente vai continuando nessa caminhada que também, né, os alunos apelidaram de, não é formação, Sheila, é transformação. E eu adotei esse apelido carinhoso que os alunos colocaram, onde a gente vai olhando para a saúde, doença, essa transgeracionalidade, também visitamos a nossa criança interior. Vamos para um módulo onde os alunos gostam bastante, onde a gente olha para o dinheiro, para o sucesso, para a profissão, né? Como que nós, crianças, olhávamos para o dinheiro lá atrás, como os nossos pais apresentaram essa questão financeira para nós, era algo pesado, era algo bom, a gente tinha uma boa relação com o dinheiro, ou era aquilo que a gente viu o pai e a mãe suando para conseguir, né? Que respeito veio dali. E até o sétimo módulo, onde a gente fala de vida e morte, a gente vai se trabalhando, né? Porque se a gente quer servir a alguém, a gente precisa também olhar para as nossas questões, nos fortalecermos, para depois a gente ir ao encontro do outro. E os últimos 3 módulos são práticas, né? A Ordem da Ajuda, hoje até tirei uma foto com o livro A Ordem da Ajuda, que o meu já está até esfoladinho aqui, de tanto abrir, fechar, ler, reler, né? Porque é um livro de cabeceira aí para quem é constelador. Esse respeito para com o outro e muita prática. Desde o sexto módulo, as constelações já começam a acontecer entre os alunos, para quando chega no 10º, não ser novidade, quando eles saírem, né, do curso. Eu já recebi vários alunos que fizeram outros cursos e falaram, Sheila, eu vim porque onde eu fiz tinha muitas pessoas, eu nunca fui constelada e nunca facilitei uma constelação. E eles vêm para o meu curso porque o grupo geralmente é pequeno, no máximo de 20 pessoas, onde se dá espaço para que todos constelem, que todos facilitem constelação. E de fala, né, gente? Porque a constelação nos provoca muito, né, André? Então, a necessidade de soliloquiar, de trazer as dores, de fazer perguntas, tirar dúvidas, e é a parte assim que eu gosto muito. Eu gosto de tudo. Né? É muito gostoso ver, acompanhar, né? Eu falo que eu não sou só uma professora, eu costumo fazer o papel de coaching, né? De ir ajudando mesmo num processo de atravessar a ponte que o curso oferece. E o Sim. resultado são muitos consteladores, né? Trabalhando com respeito. Muito bom. Eu sou suspeita, não acreditem, venham conferir, venham conversar. Então, o que eu gosto da Sheila é essa acessibilidade. Ela é bem acessível. Você conversa, tira dúvida, assim, né? O curso dela, para mim, foi muito importante. Foi realmente muito significativo. Deu um impulso, né? Na minha vida, em toda a minha vida, né? Toda a virada que deu, né? Quem conhece da minha história sabe disso, né? Que eu estava bem trabalhando realmente onde eu não gostava, mudei totalmente de profissão e foi esse curso que foi assim, alavancou tudo isso, né? E realmente ela é muito querida, atende a gente sempre nas nossas dúvidas e é tudo isso mesmo. Então, se eu sou consteladora e muitos alunos dela que eu vejo aí constelando, que são amigos meus, que trabalham, que estudaram comigo, né, que estão trabalhando aí, realmente vale muito a pena. Justamente porque, por isso que ela falou que eu gostei do curso dela, da prática. Porque a gente às vezes entra, tem muita teoria o curso dela, a gente entra no curso, tem muita teoria sim, só que a gente só sai com a teoria. E a gente só aprende a dirigir, assim, dirigir dirigindo, né? Tipo, se você faz a constelação, você aprende. Se você não faz, não adianta ficar só ouvindo teoria, né? Ouvindo como que faz uma coisa se você nunca pôs a mão na massa, né? E o que eu gostei foi exatamente isso, né? Para E mim eu foi muito significativo. estou também com matrículas abertas, né? No dia 21 de setembro começa a 10ª turma, né? Neste modelo, e eu acho que vem 10 experiências juntas aí, né? De toda a experiência de cada turma, e, e de uma forma, né, que vem num crescente muito aberto,
onde as pessoas podem mesmo estar, ser quem elas são. E são para todos os profissionais, não é só para terapeuta, né? Eu já tive aluna dentista, médico, engenheira, bióloga, assistente social, né? Então da área da saúde, da área jurídica, da área médica, e quem quiser. A extensão universitária em constelação familiar é para todos. A Lúcia que está aqui em Ribeiro, que é lá de Petralva, Minas Gerais, né? A Lúcia veio da área jurídica, né? Também uma excelente consteladora, uma sensibilidade, né? Então acho que vai aflorando. A Luciana também lá de Extremo, ela está falando experiência única, o curso sensacional. Sensacional é você, Luciana, também. Né? Também uma professora de língua portuguesa. A Elisete também. A Elisete fez parte da primeira turma, né? A atenção que a Sheila dá aos alunos é muito especial. Ah, querida. É, então, precisa sentir no coração, né? Também. E Exatamente. muitas Um vezes. chamado, né? Para mim foi um chamado, né? Que a gente fala que é um chamado. E tem força, né? É para você sentir no coração, sentir no corpo. Eu quero mesmo fazer isso, é para mim isso, né? E realmente é uma coisa que realmente se fizer vai valer muito a pena, né? Assim, eu A Andrea foi uma super. surpresa. Ela era da capital, de São Paulo, né? Alguém lá que uma época eu facilitava constelações, um workshop lá em São Paulo, perto da José Paulino lá. E alguém, alguém falou para ela, né, ela veio conferindo e veio da capital para o interior fazer o curso, assim, e essa mulher é um boom, assim. É, da Sheila foi minha segunda formação. É que a primeira eu me formei só para trabalhar, né, na clínica, não era para trabalhar, né, com pessoas assim, né, com grupos. E também não tinha teoria, nem nada, nem o certificado. Então, assim, eu quis realmente fazer para alavancar o trabalho mesmo, né, assim, com seriedade, tudo, e deu muito certo. Né? E eu, na primeira vez era presencial, né, depois veio a pandemia, eu, né, dirigi o carro, fiquei aqui em São José, que agora eu moro em São José, né? Mas fiquei aqui tudo e valeu, e de repente mudou tudo, eu acabei fazendo online, mas mesmo no formato online, ele é muito bom, esse curso, né? E muitas vezes você desacredita que vai ser tão bom, né? E principalmente que acho que uma das primeiras turmas online foi o meu, né? Sim, sim. A sua e de Itajubá e a metade do curso da turma de São José dos Campos, né? Eles fizeram metade presencial e metade online. E eles falaram a mesma coisa. O receio é que eles iam perder qualidade. E eles falaram que não perderam e, ao contrário, ganharam muito de continuar no online. E Sim, se tivéssemos esperado a pandemia acabar. não ia fazer nada. Ia colocar os Então, projetos na gaveta por medo da criança ferida. exato, medo do novo, ia falar que a pandemia era um impedimento, né? Então, muitas vezes, a Ivânia aí também, ó, que foi da sua turma. Então, poder olhar para o impedimento muitas vezes e ver o que esse impedimento está querendo falar para a gente. Né? Ou o que ele está querendo até nos impulsionar muitas vezes. Né? A gente olha para o impedimento, sai correndo e não percebe o que ele tem para nos ensinar, o que ele tem para nos dizer. Né? Às vezes, ali no meio do caminho, tem algo que, sabe, já viu aquela história? Tem uma pedra no meio do caminho, né? A pandemia é uma pedra imensa, né? E para o curso, né, para onde eu tinha. Gente, eu vou contar para vocês, eu tinha raiva do Zoom, porque eu fazia reunião no Zoom, aquela gratuita, e a hora que a reunião estava aquecendo, caía. Eu falo, por que, que a gente não faz no antigo Skype? Quem é novinho aqui não sabe o que é Skype. Mas aí, aí a Sheila teve que ir lá correr atrás de ter aula de como abrir Zoom, como fechar Zoom, como deixar. Né? E a oportunidade, aquilo que seria o caos, né? Foi algo que proporcionou aí uma realização não só minha, mas de muitas pessoas, né? Estou vendo a força da Aline, né, que foi da Turma Estrela, que está aí bombando na internet, né? Vários, né? Os posts da Maria Luísa, a gente tem vontade de ir lá fazer constelação com eles, né? Com elas, com eles todos.
né, por ver a força, a Evânia, né, a força que tem. Então, assim, quando a gente olha para o impedimento e vai para o enfrentamento, né, não vai lá para aquele instinto natural nosso, que é fugir, né, ou simplesmente paralisar, né, ou ir lá tentar brigar, né, com aquilo, sem perceber o que tem de oportunidade ali, né, pode se perder muito. E esta jornada, né, que a Andrea também fez para os consteladores e agora abrindo, né, para profissionais de humanas, desse encorajamento, né, uau, gente, é um trampolim para a realização, né? Estão perguntando aqui, precisa ser maior de idade para fazer o curso de extensão universitária? Sim, precisa ser maior de idade. Não precisa ter uma profissão acadêmica, né? Até mesmo porque até o 7º módulo trabalha-se as questões pessoais, né? Tem pessoas que não querem ser consteladores, mas podem fazer o curso até o 7º módulo. Eu tive algumas alunas que fizeram assim, algumas senhoras, que foi muito legal, né? Dona Lourdes, na turma de São José dos Campos, na última, né, que foi para o Cidade, nós tivemos, tem agora também, né, pessoas... Cida, Aparecida também, fez até o 7. Exatamente, né? Então, assim, é uma força tremenda no curso, mas não traz obrigação. Mas mesmo assim precisa ser de maior, não dá para ser de menor ainda. Quem sabe, Jaciara, logo, logo. Eu acho que ela está perguntando da filha dela, a Ingrid. Por isso que ela está colocando. Acho que a Ingrid está interessada. A mãe pode, a filha ainda não. É isso mesmo. Então, deixa uma mensagem para a gente. Será que ficou claro essa questão que são 2 cursos, é diferente, né? Assim, o que a gente pode fazer? É tanta potência, tanta coisa que a gente tem a oferecer. Será que vocês têm É um alguma cardápio dúvida? é um cardápio, né, para as pessoas. Mas é tudo focando essa saúde, tanto da Sheila, que trabalha essas questões internas, quanto, né, o meu. Só difere de tempo, né? Porque o nosso pequeno, a jornada é de um mês só, vai começar dia 15/8, termina 12/9, um mês, Quais né? dias da semana, Andréa? Então, vai ser no dia 15/8, um domingo o dia todo, e dia 12/9, domingo o dia todo. E durante a semana, às quartas à noite, vamos fazer constelação. Só que essas constelações dos próprios alunos, ela vai ser baseada na criança interior, no resgate daquele que ficou lá atrás, traumatizado com alguma coisa, para poder a pessoa ter abertura para ir para os projetos. Ah lá, tá vendo? A Ingrid já respondeu o que a mãe tá perguntando dela. É sim. Então, agora, já o curso da Sheila, quantos meses demora, Sheila? 6, 7? Como é 10 que é? meses. É, 10 meses. são 7 módulos, né? 7 meses para quem deseja fazer para desenvolvimento pessoal e 10 meses que passam rapidinho, né, André? A minha Sim. turma que começou em outubro do ano passado está terminando agora o 10º módulo, né? Já tornam consteladores. Né? Então, aí Acontece quinzenalmente também, né? sim. Nas terças e nas quintas. Vai ser durante a semana, é isso que eu ia perguntar. Se é durante a semana à noite, você vai Das fazer? 18h30 às 22h30, né? São 160 horas ali ao vivo. E para receber o certificado da faculdade, né, que é reconhecida pelo MEC, ainda tem uma complementação para um total de 250 horas. Participar de workshop e alguns estudos dirigidos que são necessários, né? Sim. Mas 250 horas aí, né? De curso, 2 certificados, Instituto Sheila Querido, da faculdade, que dá um respaldo maior, né? Também, Sim. diante desse mercado, né? Com tantas escolhas, né? Tantos É uma nova cursos profissão, né? É uma nova profissão, né? A pessoa escolher isso é para a pessoa sair para trabalhar, né? Tem que ser um chamado, já como a sai gente. trabalhando.
eu tive aluno que em 6 meses cobriu todo o valor do investimento do curso. Tive uma aluna que em um mês além, conseguiu, só facilitando constelação, sem outros trabalhos, né? Então, é uma demanda grande, nós estamos num processo. Eu acredito, Andréia, que tanto nós profissionais, quanto todas as pessoas precisam se preparar, porque agora, né? Olha lá, Nancy falando que os 2 cursos ela recomenda. Ela fez os 2. Nós estamos num processo, né, de um findar da pandemia. E a gente sabe, né, que quando a gente passa por um processo onde precisamos muito usar muitos nossos recursos emocionais, a gente fica em alerta, a gente fica com a adrenalina ali nos protegendo, né? Olha lá a Ivânia falando que ela está facilitando constelação toda semana. Que maravilha! Top, top, parabéns. Então, eu fico muito feliz, Evânia. E eu acredito que os seus clientes estão saindo das suas constelações muito melhores, aliviados, né? Se sentindo respeitados. Eu tenho certeza disso. Não, sabe o que eu lembro? Porque a Ivana estudou com a gente, comigo, né? Eu lembro dela chegar lá, ela é professora. Não sei o que eu estou fazendo aqui, não sei se eu vou ser consteladora. No primeiro dia era essa a fala dela. Aí a gente escuta ela falando que está constelando toda semana, aí a gente fala, nossa, que loucura, né? Beth Helling falando isso. Oh, meu Deus, eu nunca pensei isso na minha vida. Ah, eu não sei se eu volto na semana que vem, no mês que vem. E aí tá brilhando aí. Aí, tá vendo? Olha os elogios aí. É um processo, né? É um processo de evolução, de crescimento. Eu brinco, eu falo que vou tirar foto dos alunos antes e depois. Mas voltando a falar dessa questão, né? Faltam aí uns 7 minutos, né? Para a gente dar 1 hora de live. Mas o quanto neste processo, né, de voltar a vida ao normal, é a hora que a nossa consciência vai voltando ao normal e vai relaxando, e é a hora que despontam muitas coisas. Eu acredito que a gente precisa tomar muito cuidado, ficar muito alerta, porque ainda pode vir doenças físicas, doenças mentais, né? Pode ter algo que vai exigir de nós muito mais do que toda a pandemia exigiu. Então, quanto mais preparado, né? Porque às vezes o que nos impede é uma crença limitante, às vezes é algo. E se a gente se fortalece dentro do nosso sistema familiar, se a gente se fortalece no nosso lugar, né? E oferecer aquilo que pode ainda contribuir com outros, né? Pode ser um ótimo momento agora da gente poder olhar melhor para todas essas questões, né? E de Sim, fortalecer o outro e de nos fortalecer. Então, quanto mais recursos nós tivermos para poder nos ancorar neste momento aí, que pode ser desafiador e ainda pode ser um longo período de readaptação, principalmente emocional, né? Então, se a gente se fortalece, né, como a Nancy que participou dos 2 encontros, né, se a gente consegue dar uma ancorada neste momento, a gente pode estar mais preparado para esse período. Né? sim, com certeza, que a gente não sabe o que a gente vai enfrentar. É quase que um pós-guerra, né? Muitas Exatamente. E a gente questões de sabe que, luto, né? né, Muitas questões de luto que não perderam parentes, perderam sonhos e tantas coisas. Então, o que vai ser essa profissão de terapeuta, né? Porque o constelador acaba sendo um terapeuta, né? Porque a constelação acaba sendo uma técnica que a gente usa para ajudar no processo, né? E quanto que vai ser requisitado esses terapeutas? Né? Você vê que está sendo exatamente. requisitado aqui. Até a Ivânia, que é professora, está sendo terapeuta, entre aspas. Exato. E acredito que ela sempre foi, né? Mas quando ela se Uhum. instrumentaliza, ela tem mais recursos para poder ajudar os próprios alunos, né? Hoje, os clientes de constelação, que eu sei que vários são terapeutas, os clientes da Ivânia, né? Então, ela precisa também estar bem, né? Por mais que a constelação, né, é algo que a pessoa vem, fica um curto período conosco e vai, volta lá para a terapia ou volta para a vida dele,
né? O que ele traz também nos toca, o que ele traz também remete às nossas coisas. E se a gente estiver mais equilibrado, né? Se a gente estiver mais ancorada no nosso lugar, mais a gente vai sofrer menos também, né? Que somos todos humanos, né? Também temos nosso sofrimento. E a gente vai conseguir equilibrar um pouco mais a ordem da ajuda, né? Que é de poder oferecer para o outro aquilo que a gente tem, né? E poder saber que o outro só vai dar para a gente aquilo que ele pode nos dar, não aquilo que a gente deseja, que a gente quer, né? E a gente vai fazer jus a essa ordem da ajuda que o Bert Helling deixou para nós, né? De não querer mais que o outro e vários outros processos aí. Porque se a gente é criança, a gente vai querer muito mais do outro. Se a gente é salvador, a gente vai querer salvar muito mais do que o outro precisa. Né? E isso é algo que se trabalha muito, né? Nessa jornada aí para os terapeutas, né? Também em tudo Sim, aí que sim. a gente está falando. Então a gente faz esse convite especial para vocês virem assistir esse movimento de graça na sexta-feira, para vocês perceberem o que impede de ir para os projetos, tá? Vai ser realizado pelo Zoom. Então é só entrar no Linktree, que a gente passa o link do grupo, né? E aí na sexta-feira espero vocês às 20 horas para a gente conversar um pouquinho mais, esclarecer as dúvidas e vocês sentirem o que está impedindo esses projetos aí, tá bom? E aí? Gente, é muito. Eu vou falar para vocês, eu dei uma passada no final de um movimento que a Andrea fez. E o clima, quando eu entrei na sala, no Zoom, o clima era tão forte, tão gostoso, de tanta satisfação, tão forte, né? Que só estando lá para sentir. Então, se vocês têm alguma coisa para fazer amanhã, desmarca e vá nessa aula, neste momento com o André, que vocês vão perceber a força que traz uma pincelada dessa jornada, tá bom? E você E se vê que às alguém vezes é uma coisa tão simples e faz uma diferença, né? A gente é uma é um técnica tão simples. empoderamento, né? Você vai estar E na assim, sexta-feira com a gente, um pouquinho? Passa lá umas 9 horas. eu estarei em Taubaté fazendo umas filmagens para umas aulas aí, que eu estou quase Essa arrancando mulher a é muito minha ocupada. agenda. Se eu tiver inteira, eu quero ir lá dar uma mini Manda um, registrada. passar lá para mandar um beijo pro pessoal umas 9 horas, que começa às 8. Passa lá. Começa às 8, né? E quem tem desejo de ser constelador ou fazer aí uma jornada mais longa, visite meu site, sheilaquerido.com. Lá tem todas as informações na página do curso. E também tem aqui na bio, no Instagram também tem. E nas minhas postagens. Amanhã eu vou fazer uma live às 5 horas da tarde, onde também vou falar aí dessa questão, né, do empoderamento aí do constelador e constelador para o mundo aí. Andréia, agradeço imensamente seu convite, né, essa abertura de poder trocar aí sobre os nossos trabalhos. É sempre um prazer, uma admiração muito grande por você. E desejo que muitos profissionais possam desfrutar dessa jornada, né, para o terapeuta, essa jornada de transformação, esse revisitar a si mesmo, né, e trazer a força que já existe em cada um, né? Sim, Lúcia, um empoderamento, né? obrigada, Leila, Evânia, imagino que a demanda aumentou e se prepare que esse período ainda vai aumentar mais quando as crianças voltarem com tudo para a escola, né? Com certeza. Gente, obrigada de Gratidão. coração. É uma honra estar aqui com a Sheila, além de minha mestra, minha professora, também uma grande parceira de trabalho, de negócios. Sim. E é nessa loucura que a gente se encontra, assim, adaptar a agenda, mas tudo bem, a gente Vai se tudo sincronizando, né? acha E vai acontecendo. e vai acontecendo. Isso que importa, né? E vamos lá com toda a força aí para vocês, né? E aguardo vocês na sexta-feira. Um grande beijo, tudo de bom para Beijo. todos. Uma excelente noite. Gratidão, Sheila, do fundo do coração. Gratidão. Beijo a todos.
21 horas eu tenho a live com Fernanda Abrão e Lúcia Mendonça. Dá para jantar. Dá para jantar para ir lá assistir a live da Sheila. Isso aí. Tchau, tchau.